Para a leitura do livro de Provérbios, a partir do capítulo 28, a partir do verso 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem, carregado do sangue de outro, fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Até aqui, irmãos, esse Provérbios, esse capítulo do 28 do livro de Provérbios, principalmente nesse trecho aqui que nós lemos, ele fala do contraste entre o justo e o ímpio, o penitente e o impenitente. Aquele que não sabe nada das questões espirituais e aquele que sabe tudo, mesmo sendo pobre e simples, porque ele é iluminado pelo Espírito de Cristo, ele é iluminado pela santa palavra de Deus. Então, ele pode obter essa sabedoria e obter este conhecimento das coisas de Deus. E entre tantos ensinos que tem aqui, principalmente nesse trecho aqui que nós lemos, eu quero destacar dois. O verso 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse versículo, ele tem 2 parágrafos. E é simples de lê-lo, é simples de entendê-lo e é simples de falar sobre ele. Mas esse versículo ele pode não ser tão simples assim de ser colocado em prática. Então o homem, quando ele olha um versículo como este aqui, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ele vai entender que ele não deve encobrir diante de Deus o seu próprio mal, o seu pecado. O homem, ele nunca deve tentar ficar se justificando diante de Deus. Senhor, eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu fiz isso, mas eu tive um motivo. Então, isso para Deus não tem valor nenhum, irmãos. Nós somos, de fato, pecadores, nós devemos nos arrepender de sermos pecadores. Então nós devemos fazer como Davi, simplesmente confessar a Deus: Senhor, a minha iniquidade está diante de mim. Dia e noite a minha iniquidade está diante de mim. Então eu clamo a Ti pelo perdão. Querer o perdão de Deus é assumir a culpa. Não é protelar, não é querer apenas os benefícios do perdão, mas querer ser de fato perdoado por Deus
é assumir a culpa diante de Deus, né? E a segunda parte do versículo, ela torna esse versículo difícil de colocar em prática, né? Porque diz, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, muitas vezes o homem, ele olha para esta palavra aqui, e se ele olhar com o coração sincero e olhar para ele mesmo, às vezes ele constata que ele não consegue deixar. Ele não consegue deixar aquilo, né? Então, aí ele vai ver a dependência que ele tem de Deus para todas as coisas. O homem, por suas próprias forças, ele não consegue vencer a si mesmo. Não é que ele não consegue vencer o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. O homem, pelas suas forças, ele não consegue vencer a si mesmo. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas ele não consegue vencer a si mesmo. A sua ambição, a sua cobiça, os seus desvarios, irá condená-lo. Ele será condenado por ele mesmo, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelas suas omissões. Ele pode ganhar o mundo inteiro. Ele pode passar uma imagem de santificação, uma imagem de poder, uma imagem de consagração para todo mundo. Ele pode passar uma vida onde ninguém tenha suspeita nenhuma dele, onde ele apresente um bom testemunho, onde ele tenha muita credibilidade, mas pode ser que ele não vença a si próprio. Então é necessário, irmãos, e muito necessário, quando olhamos versículos como este aqui, apelarmos pelo auxílio de Deus, né? E o verso 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Nós vemos aqui que a fidelidade a Deus, ela é mais próspera, vamos dizer assim, do que a ambição de enriquecer. Tá? Então todos nós precisamos, né, de recursos, precisamos do trabalho, das bênçãos do trabalho, né? Receber o fruto do nosso trabalho. Todos nós precisamos disso para sobreviver, tá? Mas o nosso coração deve estar centrado sempre, em todos os momentos, né? Aquele que deseja com muita ambição as riquezas, ele não ficará sem castigo. Então olha como esse versículo, ele é sábio. Ele diz aqui, né? O homem fiel será acumulado de bênçãos. A nossa fidelidade, ela começa aqui pela casa de Deus mesmo, irmãos. Irmãos, uma coisa que eu falo baseado na Santa Palavra de Deus. Baseado na Santa Palavra de Deus. E também pela própria experiência do tempo em que nós cuidamos de pessoas. Não deixem de ofertar na casa de Deus. Não deixem de ofertar. Tá? Deus determinou que aquele que quer pregar o Evangelho, que viva do Evangelho. Deus ordenou isso. Deus também determinou que os domésticos da fé que devem manter essa voz de pregação, os domésticos da fé que devem manter a casa do Senhor, né? As coisas, a água, não luxo para ninguém, não isto, mas o que é correto, que se mantenha, né? Para que todos tenhamos dignidade ao vivermos, né? E esse versículo ele vai falar: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Irmãos, existem livros seculares, esses livros que ensinam como a pessoa enriquecer, como ganhar dinheiro, que se fundamentam em muitas passagens bíblicas, que é essa lei do retorno. Aquele que abençoa será abençoado, aquele que não retém lhe será dado, né? A palavra de Deus, ela fala amplamente sobre isso, né? Nós temos uma certa dificuldade de abordar essa questão, por causa da falsa e espúria teologia da prosperidade, que aqui no Brasil ela é muito constante, né? Nós vemos isso em televisão, vemos tudo, né? Então nós temos aquele receio de nos parecermos com isto, né? Mas a prosperidade bíblica, ela deve ser pregada, né? E os direitos e deveres da igreja no mundo, elas devem ser ensinadas também como qualquer outra doutrina. Tá? Então, que nós possamos considerar essas duas questões, né? A primeira, da dificuldade que é vencermos o nosso pecado, seja ele qual for, né? O homem, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá? E o verso 20, o homem fiel
será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Tá? A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Então, às vezes a pessoa retém achando que vai ganhar mais e está sempre em condições precárias, como diz o livro de Amós. Né? Então, seja generoso, dê, oferte, cuide, né? Cuide daquilo que você constatou que é verídico, que tem um valor das coisas de Deus, que de fato é verdadeiro. Né? Preserve essas coisas. Nós não sabemos até quando teremos essas coisas à nossa disposição. Existem países que nem Bíblia podem ter. Né? Essa semana nós fomos surpreendidos com uma notícia de um país que decretou prisão perpétua para quem tiver uma Bíblia na sua casa. Uma Bíblia. A polícia ela pode entrar na casa, verificar na casa se houver uma Bíblia. Dentro da casa, aquele chefe de família ou o dono da Bíblia, eu não sei como é que... Não sei os detalhes dessa lei, né? Mas alguém vai pegar uma prisão perpétua. Né? Então, irmãos, valorizem as coisas do alto enquanto nós podemos fazer isso. Esperamos que isso nunca aconteça, né? No nosso país. Né? Esperamos, com toda sinceridade, que nunca aconteça isso no nosso país. E Deus pode preservar e não permitir que isso aconteça. Né? E eu até creio que Deus cuidará da nossa nação. Temos muitos cristãos aqui, né? Embora tenha muita falsa religião também. Mas enfim, né? Priorize as coisas do alto. Que Deus, Ele é galardoador. Bem nenhum Ele sonega para os que o temem. Confie nele, confie nele.